O ciclo emocional. Esse é o nosso tema de hoje, 2 de março de 2026, segunda-feira. Toda emoção tem um ciclo. Nasce, cresce e se dissolve quando acolhida. Resistir prolonga a dor. Acolher acelera a cura. As emoções surgem, grava aqui, tá, pessoal? Quem tem o nosso devocional físico, grava essa parte que é muito importante. As emoções surgem como sinais que carregam informações importantes sobre você, suas necessidades e seus limites. Quando tentamos ignorá-las, reprimi-las ou fugir delas, criamos tensão, bloqueios e sofrimentos desnecessários. Acolher uma emoção não significa se perder nela, mas permitir que ela seja sentida e compreendida, reconhecendo sua mensagem e energia. Nesse processo, o corpo, a mente e a energia encontram equilíbrio e a emoção se dissolve naturalmente. O autodomínio emocional surge da capacidade de observar, sentir e liberar, transformando cada experiência em aprendizado e fortalecendo a harmonia interior. Então, o que nós estamos falando aqui para esse dia, desse ciclo emocional, é que toda emoção, ela nasce dentro de nós, por algum motivo, algum gatilho, interno, externo, um pensamento, enfim. Então, toda emoção, ela surge, ela nasce, ela cresce e ela tem a capacidade de ser dissolvida. Ela tem a capacidade de ser dissolvida quando nós acolhemos essa emoção. Do contrário, lembra na nossa reflexão de ontem que emoção é energia? Então, quando eu escolho não acolher e não olhar para esta emoção, não significa que ela vai desaparecer. Significa que ela, em algum aspecto, ela vai estar dentro de mim, no meu psiquismo, e de uma maneira indireta e inconsciente, afetando a minha vida de um jeito ou de outro. Então, o fato de eu não querer sentir essa emoção não significa que ela não existe para mim. Ela vai continuar existindo dentro de mim, de uma maneira inconsciente. E quando eu aceito sentir esta emoção, é que eu tenho a capacidade e a possibilidade de trabalhar e dissolver essa energia. Quando nós estamos falando aqui da palavra dissolver a energia, significa de ressignificar essa energia também, transmutar essa energia, dar um outro significado, direcionar essa energia, tá? Então, quando nós aceitamos sentir e acolher essa energia, quando nós admitimos que sentimos e nós escolhemos aceitar, acolhemos, vivenciar, né, sentir essa energia, é que nós podemos ter a capacidade de ressignificar. E vamos lembrar que o fato de eu aceitar que eu sinto e de eu experienciar essa emoção não significa me entregar a essa dor, não significa me entregar a esse sofrimento. Aqui cabe muito o estoicismo. Nós não temos como lutar contra fatos. Então, se aconteceu algo na minha vida que me trouxe, que me fez sentir uma emoção de tristeza, de frustração, de angústia, de decepção, não tem como eu negar o fato. Eu preciso aceitar que algo aconteceu e eu me frustrei. Então, quando eu admito que sim, algo aconteceu e eu me frustrei, eu estou sentindo uma frustração agora. Então, eu preciso entender, bom, eu estou sentindo essa frustração, então eu preciso acolher essa emoção, preciso me permitir experienciar e viver esta emoção. E aí, a partir daí, eu compreender o que essa emoção está querendo me dizer também. Porque as emoções, elas são mensageiras, como nós já havíamos visto. Então, toda emoção, ela é mensageira, ela é uma mensageira sagrada. À medida que eu aceito sentir essa emoção, eu preciso entender o que essa emoção está querendo me dizer. Eu preciso dar um significado para esta emoção, para essa dor, para essa tristeza, para essa frustração.
para esta raiva, porque quando eu entendo o motivo pelo qual eu estou sofrendo, este sofrimento ele se torna redentor na minha vida. É um sofrimento que me liberta, não é um sofrimento mais inútil. Então, todo sofrimento, ele tem um objetivo na minha vida. E quando eu entendo a mensagem que está por trás desta emoção, eu consigo dar uma interpretação para essa emoção. E muitas vezes nós sofremos porque nós não sabemos as causas e os motivos pelos quais nós sofremos. Então, mas para eu saber por qual motivo eu estou sofrendo, eu preciso me permitir experienciar essa emoção. E quando eu falo permitir experienciar essa emoção, eu não estou falando me entregar ao sofrimento. Eu estou falando de trazer para a minha consciência o motivo pelo qual eu estou sofrendo. Me permitir ser humana, porque o sofrimento, né, nós estamos falando aqui do sofrimento, mas enfim, pode ser qualquer emoção que me leve ao sofrimento, né, enfim. Mas o sofrimento, ele é humano, então eu preciso me permitir ser humana. E a partir daí, eu consigo trazer para a minha consciência respostas que são extremamente significativas, que dê sentido a esta emoção. Mas para isso eu preciso acolher essa emoção. Só assim eu vou ter a possibilidade de dissolver essa energia, de realocar essa energia, de transmutar essa energia, de ressignificar essa emoção, tá? Bom, então, como prática do dia, ao sentir algo desconfortável, permita-se sentir sem tentar resolver. Apenas respire e observe. Então, apenas se permita ser humano. As experiências, as emoções, tristeza, amor, dor, empatia, frustração, angústia, são partes da natureza humana. Então, se permita ser humano hoje. Se permita sentir as suas frustrações. E após este momento, busque entender o que essas frustrações estão dizendo sobre você. O que essas frustrações querem dizer sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus objetivos, sobre a sua narrativa interna. Mas antes disso, você precisa aprender a se permitir sentir, tá? E como pergunta para autoconhecimento hoje, que emoção eu costumo reprimir em mim? Então, qual emoção você costuma reprimir dentro de você? Você finge que não sente, você finge que não liga, você finge que não se importa, você finge que não é com você, você finge que não sente. Qual emoção você está tentando reprimir dentro de você? E a nossa afirmação do dia é: eu permito que minhas emoções fluam com sabedoria. Eu permito que minhas emoções fluam com sabedoria. Coloque aqui esta afirmação do dia na descrição nos comentários aqui. Reforce essa programação na sua mente e trabalhe este mantra aí pelo menos 21 vezes ao longo do dia. Bom, então é essa nossa reflexão de hoje e nós temos um encontro marcado neste mesmo horário amanhã. Então um beijo e tenha um excelente dia. Tchau, tchau!